Boa noite, Genildo. Simone. Vamos ver se agora dá certo, minha gente. A gente tava tentando aqui solicitar a chamada pra Andresa. Mas tava dando erro. E aí vamos tentar novamente. Vamos aguardar só o pessoal entrar aqui um pouquinho pra gente começar. Tassiana, boa noite. Ô, mulher, que alegria te ver por aqui. Vamos aguardar aqui enquanto a Andresa chega pra gente tentar começar. Antoanes, boa noite novamente. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Eu acho que era. Ela acha que tinha sido a internet dela, né? Que não tava conseguindo aceitar. Ela trocou lá, vamos ver se agora dá certo. Vamos aguardar ela aqui. Live é muito imprevisível, minha gente. A gente organiza de um jeito, mas sempre tem uns contratempos. João Miguel, mais uma vez, boa noite. Elaine, mulher do céu, que saudade. Fui na escola, mulher. Procurei por ti e não te encontrei. Saudades, mulher. Vamos esperar a Teresa chegar. Isso agora vai certo. Em nome de Jesus. Devânia, boa noite. Deixa eu colocar aqui novamente o tema de hoje, minha gente. Pra quem entrar, já saber, né? E aí, deixa eu fixar. Elaine é um amor, minha gente. Vou fixar comentário. Devânia. Alexandra, Sandrinha, boa noite. Vamos ver. Hoje o nosso tema, né, é muito top. Porém, vamos aqui aguardar a colaboração da internet, minha gente. Valéria, mais uma vez, boa noite. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar chamar ela aqui novamente. Aguardar. Ela tá respondendo aqui, deixa eu ver. Tá no Instagram e falando aqui também no WhatsApp. Mas é assim, minha gente. Live é imprevisível. Mel, Messias. Mais uma vez, né? Boa noite. Deixa eu ver aqui com ela. Mulher, já tô aqui. Pode entrar. Acho que agora ela vem. Minha gente, já vão falando aqui nos comentários pra mim saber. Tem uma base também. Se vocês conhecem ou convivem, né, com alguém que tem autismo, TDAH. Ó, ela entrou. Vamos ver se agora, em nome de Jesus, dá certo. Queria muito fazer essa live hoje com vocês. Mas se não for da vontade de Deus,
Vamos obedecer, né, minha gente? A gente marca pra outra. Antoine, eu tenho TDAH. Vamos aqui partilhar. Ó, mandei a solicitação novamente. Não sei se chegou lá pra ela. Eu fico assim quieta porque eu fico falando sozinha, praticamente. Ó, Andresa, tá o mesmo probleminha. Tenta mandar a solicitação pra mim ver aqui, pra me aceitar. Mostra a notificação, minha gente. Tipo, integrar espaço, não pode participar. Eu não sei que bug é esse do Instagram. Não sei mesmo. Ela manda solicitação, eu aceito também. Não vai. Eu não sei se é com relação à internet. Porque a minha aqui não tá travando. Pelo menos até o momento, né? Eu aqui, ó. Aceito ela. Aparece a notificação. Thaís. Outra, eu aceitei, mulher. Mas não aparece retorno pra ti. Se conseguisse entrar no Instagram de, de outra pessoa, da tua família, também daria certo. Eu acho que daria certo também. Porque a gente vê, né? Será que é questão da internet ou é pouco mesmo? Não sei, não sei o que aparece, minha gente. Se alguém entende aí também puder explicar, agradeço. Josi Santos, boa noite, Josi. Thaís. Thaís sempre presente na live. Tô sozinha. Meu Deus. Deixa eu me ver. Thaís entrando. Vamos chegar aqui raciocinar. Thaís entrando na rede Wi-Fi ou nos dados móveis pra gente tentar. Se tiver no Wi-Fi, tenta usar duas redes dos dados móveis para ver se vai. E a gente vai tentando. Reginaldo, mais uma vez, boa noite. Amanhã é quarta-feira. Caso não dê certo hoje, minha gente, a gente remarca para amanhã. Se ela também estiver disponível, né? Tem isso. Eu vou tentar aqui novamente. Convidar. A gente poderia até ir para outra plataforma, né? O Google Meet, alguma coisa assim do tipo. Mas aí não sei se todos têm, né? O aplicativo, vou entrar no Google mesmo. Se tem conta. Se querem fazer uma conta pra gente, pra gente entrar por lá. Tá certo, Andresa. Vou ficar até aguardando. Elaine Camocim. Boa noite, Elaine. Se ela tentar entrar
aqui em outro Insta pra gente tentar ver se tá certo. Caso contrário, a gente remarca. Mas eu queria muito poder fazer essa live com vocês hoje. Mas vamos lá, né? Vamos entregar aqui na mão de Deus. Ivo, boa noite, Ivo. Rapaz, eu jurava que tu tava na igreja, na celebração. Não sei se já terminou, mas eu acho que não. Estamos tentando aqui. Todo mundo que entrar, eu vou explicar. A gente tá tentando conectar aqui com a Andresa, mas eu não sei se é bug, não sei. Se é internet, mas vamos aguardar um pouquinho. Ah, tu tá aí na tua missão, né? Uhum. Isso, boa missão, Deus abençoe. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Tá certo. Pois é, tá. Tem tantas dúvidas com relação a esse tema. Tem muitos tabus também, né? Muita gente assim leiga no assunto. E às vezes até as próprias pessoas que convivem, né? Às vezes tem umas certas atitudes. Deixa a gente um pouquinho pensar. Pois é, tô aqui confiando. Se não der certo hoje, a gente tenta outro dia. Mas vamos pegar aqui a mão de Deus. Eu não sei qual é o Instagram que ela vai entrar, mas eu vou aguardar aqui só mais um pouquinho pra gente tentar começar. Mas é aí, mulher, a missão. E aí, Arcoverde, tudo certo, né? Tudo uma bênção, como sempre. O retiro de vocês. Espero que tenha sido ótimo, de bom proveito. Deixa eu ver se ela vai me chamar aqui no WhatsApp ou vai entrar no Insta. Hum, hum, minha gente, faz tanto tempo que eu fiz uma live, meu Deus. Nem me recordo a época, mas faz muitos meses. Mas a correria do dia a dia também, vocês entendem, né? Tô aqui devendo também post no feed, atualização, mas deixa eu acabar minha missão para poder voltar aqui com vocês. Sueli, ela entrou por aqui, vamos ver. Sobre Sueli. Deixa eu ver, Andresa, se vai dar a mesma coisa, eu consigo te convidar. Já te convidei aqui. Vai dar certo, em nome de Jesus. Ai, deu certo. Boa noite, Val. Boa noite, Que foi mulher. isso, mulher? Que demora, não é? Mas graças a Olha, Deus deu certo agora. tudo na vontade de Deus, mulher. Que bom. Boa noite, Olha, quem está chegando. boa noite, minha gente. Hoje já vão aí compartilhando novamente nossa live, né? Com fé em Deus agora vai dar certo. E Graças a desde Deus. já, viu, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade aí, contribuição, a gente Te partilhar um agradeço, meu pouquinho amor. desse assunto. Que hoje é um assunto, assim, que ainda tem muitas dúvidas, né, a respeito. Principalmente quem não tem Verdade. uma convivência diária, né, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Uhum. E a gente tem muita
Tive que conversar. Inclusive, tem um colega meu aqui que está na live, que ele tem TDAH. Ele, de vez em quando, ele partilha aqui comigo. Ave Maria. São muitas emoções, um de outro. Muitas Às vezes pessoas, ele na se verdade. aperreia um pouquinho, mas de calma, não é assim não. Tenha paciência, vai dar tudo certo. É uma das E coisas que tem que se ter, é calma. é verdade, viu? Às vezes acho que às vezes se vê assim um pouquinho perdido, né, entre o mundo, digamos assim, por ter uma certa condição, né, mas a gente não pode se desesperar com relação a isso, não. É Tem que confiar em verdade. Deus aí e A manter a gente é muito paciência. mais do que um diagnóstico, né? Sim, sim, E a gente sabe que é difícil, é muito difícil. Para quem convive e também para quem tem essa condição, né? E muitas outras. Mas o importante é saber que tem tratamento, né? E que feito corretamente, né? O indivíduo pode ter uma vida, sim, não é tranquila, porque ninguém tem uma vida tranquila, né? sim, sim. Típico, sendo típico, atípico, vai ter, né, os problemas da vida, uma coisinha ali, outra aqui, mas a vida fica bem mais tranquila, né? As atividades da vida diária, bem organizadas, né, já é um caminho andado para quem tem TDAH. Sim, é verdade. Então, minha gente, enquanto vocês aí compartilham, né, vou passar também, permanecer aqui, né, passando a vez para a Andresa, para ela se apresentar aí um pouquinho, dizer quem ela é, com quem ela trabalha, para vocês também aí conhecer. Então, fica à vontade. Pronto, meu nome é Andresa, eu sou professora, Fundamental 1 e 2. Comecei a atuar faz um bom tempo, né? Inclusive, foi quando eu conheci Valéria, né? Que eu conheci ela bem pequenininha, gente, mas já era assim, bem curiosinha, a coisinha mais fofinha, bem branquinha, assim desse jeitinho, era mais Olha, branca, né? Valéria, que era pequenininha, ela era bem pequenininha. Eu fui trabalhar na comunidade e conheço Dona Maria, sua mãe, que é uma pessoa maravilhosa também. E aí são 27 anos de sala de aula e comecei a estudar, né? Sempre tive vontade, mas aí a partir daquela paralisação que houve, né, por conta da pandemia, né, todo mundo ficou muito ansioso, pensando que ia voltar logo, né, a trabalhar, a fazer as atividades, e não foi o que aconteceu. Então, eu pensei, vou estudar, pelo menos eu não fico mais ansiosa, né? Porque foi assim uma coisa que chocou muito, né, no início, né, questão de mortes, de tudo e a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo, né? Então foi um uhum. período bem difícil. Aí eu pensei, vou estudar, que era uma coisa que eu já vinha planejando, mas não tinha tempo. E aí foi bom porque eu pude me distrair também daquela tensão toda. E aí, de lá para cá, eu sempre venho estudando por conta das demandas, né, que nós temos em sala de aula. E aí, esse ano, eu comecei a atuar de verdade dentro, né, da clínica e aqui estou eu. E gosto muito assim, de trocar. Quando Valéria me perguntou, eu fiquei muito feliz com o seu convite e estamos aí. Que coisa Dentro boa. do Eu que eu fico feliz em te assistir. souber, né? Se eu puder ajudar, estou aqui. Vamos lá. Eu tinha selecionado aqui algumas perguntas, né, que o pessoal também tinha falado comigo no privado. E aí, o que a gente souber, a gente responde, o que não souber, a gente marca para uma outra live. E aí, a gente desenrola. Isso. Mas vamos lá. Então, minha gente, como vocês viram, né, o nosso tema
é sobre autismo e TDAH, quebrando aqui alguns tabus. E ambos eles possuem dificuldades na interação, né, social e concentração, que confundem muitas pessoas, né, ainda. Será que é a mesma coisa? São parecidos ou não? Embora realmente exista algumas similaridades, né, mas não devemos colocar os dois no mesmo pacote, porque, de certa forma, são diferentes também. Uhum. E aí já começo com alguma pergunta aqui que me soltaram. Como podemos distinguir os dois? É diferente os sinais apresentados em crianças, comparado aos sinais dos adultos? Como a gente pode saber quem tem autismo, quem tem TDAH? TDAH. Isso. Eles são visíveis assim desde a infância, né? Hoje em dia as pessoas falam assim: ah, mas todo mundo é TDAH. Muita gente com autismo, mas aí desde a época assim, de alguém mais velho, né, de nossa família, que tinham relatos, né, daquela pessoa que não operava bem no dia a dia, era uma pessoa mais reclusa, mais calada, né, alguns comportamentos que o faziam limitado, vamos dizer assim, né? Sim. E a questão do comportamento também, mas naquela época não havia estudos, né? Então, o tempo foi passando, né? E essas pessoas foram ficando à margem da sociedade, alguns nem desenvolveram, assim, o que eu digo, o mínimo do cognitivo, né? Uhum. Porque as escolas naquela época também eram, né, muito tradicionais, né? E até os familiares, né? Deixava mais, não, deixa mais recluso em casa, e não se tinha tratamento, não se tinha condições também, né? Conhecimento, porque conhecimento é muito importante, Sim, sim. né? E a gente Tanto tem é que que, hoje em dia, como a senhora mesmo falou, muitas pessoas próprias se diagnosticam. Eu acho que eu tenho autismo. Acho que fulano tem autismo. Minha gente, nem assim também não. pois é, tem os critérios, né? Tanto para o TDAH quanto para o TEA. Então, tem que fechar esses critérios. Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu tenho algumas coisas ali que vai para os critérios e bate. Ah, a questão de interação, de comunicação, a falta de autorregulação, mas não é bem assim, tem que ser bem analisado, caso a caso, e tem que fechar aqueles critérios que estão descritos no DSM-5, né, tanto para autismo quanto para TDAH. Uhum. Então, para o TDAH, nós vamos observar a questão da impulsividade, da hiperatividade, da questão atencional, né? Então, nós temos três tipos de TDAH. O predominantemente desatento, o predominantemente imperativo, impulsivo, hiperativo e impulsivo, e o combinado. O combinado vai ser o hiperativo e impulsivo, mais a questão da desatenção. Uhum. E aí vai ter também outros pontos para ser avaliado. Né? Se, por exemplo, você perguntou no adulto, né? Essas características e outras também que são comuns ao TDAH, como a falta de autorregulação,
esquecimento, falta de organização, controle inibitório, que é bem difícil nas pessoas que têm TDAH, porque eles falam o que querem, na hora que querem. Então, vem aí também a questão de interação, de socialização, que muitas vezes é bem difícil, né? Porque as pessoas não entendem. Desculpa aqui. Imagina. Vou arrumar aqui. Acho que mexeu aqui alguma coisa. Então, as pessoas não entendem, porque geralmente são pessoas que não têm controle inibitório e eles falam mesmo. Muitas vezes a gente faz uma pergunta e antes de fazer a pergunta, a pessoa já vem e responde. Na sala de aula, aquela pessoa, aquele aluno, né, muito impulsivo, né, que não quer esperar a sua vez, que não consegue focar, sentar, né, primeiro se organizar, né, os demais eles chegam, sentam, organizam o material. Aquela criança com TDAH, ela não tem essa noção de organização, de sequenciação, né? Chegar, pegar o material, sentar direitinho, prestar atenção. Então, ele está sempre ligado no 220, né? É essa expressão. Ele está sempre ligado e ele é muito impulsivo. Geralmente, os meninos, eles têm o combinado, que é desatento, mais hiperativo, impulsivo. Já as meninas, como não tem muito essa questão de hiperatividade e de impulsividade, elas passam despercebidas. Porque geralmente elas são muito quietinhas. Às vezes essa hiperatividade é mental, né? Então ela pensa muito, ela fica ofegante, há um sofrimento muito grande. Só que elas têm medo de errar, né? Aí ficam muito reclusas, com medo de interagir, né? E aí, como os meninos são mais percebidos por conta do comportamento, geralmente a menina ela vai passando, né? Vai passando o tempo e essa falta de foco, de atenção, vai prejudicando, né, nas atividades da vida diária, também na questão cognitiva, né? Então, ela vai crescer e vai continuar, né, com essa questão de autorregulação. Aí, quando vem as questões de adolescência, na vida adulta, e aí, quando essa mulher é mãe, se vê dona de casa, né? Aí vem a questão da desorganização e a cobrança. E aí isso reverbera em ansiedade, depressão e outros problemas. Interessante os pontos que você relatou aí. Realmente a gente não tem noção, meu Deus do céu, como essa situação, assim, esse ponto de vista, né, de vocês profissionais. E a gente que vê assim de fora. Olha, é porque essa é a primeira pergunta, já tem essa expansão. Imagina que age mais. Mas, nossa, é muito interessante esse tema, acho muito top mesmo. E pessoas com esses transtornos, elas necessitam, de certa forma, de mais tempo, né? Tanto para se familiarizar, tanto com novos ambientes, quanto a grupos, né? Diferentes. E como a gente pode ajudar nessa situação? Tipo, é uma equipe multidisciplinar, além da família em si, professores, né, em sala, seria também com relação à terapia, psicólogos, mais alguma outra coisa? Uhum. A parte parental, né, de perceber, geralmente é na escola, né? O professor tem um olhar mais amplo e percebe, né? Não que a família não veja, mas às vezes acha que é impulsivo, né? Ah, fulano tem um filho muito impulsivo.
né? E acha que é normal aquela impulsividade toda, né? Mas aí quando afeta essa impulsividade, hiperatividade, afeta os estudos, né? Aí vem a preocupação. E aí muitas mães procuram a escola, né? E vice-versa, porque é bem complicado. A questão comportamental no TDAH é o ponto-chave, né? Então, trabalhar essa questão de comportamento, essa impulsividade, né? A partir dos 6 anos, já pode, no caso, nos casos mais graves, né? Quando, por exemplo, esse TDAH é um superior, Uhum. né? Ele não é leve nem moderado, ele é superior. Então, deve-se começar com a medicação, né? E geralmente os médicos passam Ritalina, né? Eu tenho alunos que tomam esse medicamento, né? E além disso, a terapia, né? Essa terapia que envolve, dependendo do caso, né? Vai envolver psicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, e a escola também tem que fazer uma adaptação, né? Trabalhar de uma forma diferente para que esse indivíduo, esse estudante, ele venha a melhorar, né? E pode ser trazê-lo para perto do professor, né? Tirar, vamos dizer, não deixá-lo próximo a janelas, por exemplo, Uhum. porque pode ser um modo dele se distrair, né? Próximo da porta, fazer atividades mais dirigidas a esse estudante, na forma de adaptar. Assim, não, o TDAH não é um transtorno de aprendizagem, não tem nada a ver com a inteligência. Geralmente, as pessoas TDAH são muito inteligentes. A questão é a desatenção, a questão atencional, né? A Uhum. falta de foco. Pessoas TDAH, elas não focam. Por quê? Porque o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, a pessoa já nasce com essa condição, e é passada, é hereditária, né? Pode ser que um avô, ou o pai, a mãe, né? Não necessariamente assim, ser o pai ou a mãe, né? O A mais questão próximo, né? genética aí é bem complicada, Uhum. mais complicadinha de explicar. Mas sabe que é hereditário e tem outras questões também ambientais que podem desencadear tanto o TEA quanto o TDAH. Né? No caso Sim. do TDAH, observar as questões gestacionais, né? Se houve ingestão de, de bebida, de outros, como é que eu posso dizer, remédios, né, durante a gestação, que não era indicado, né? Uhum. Quando as pessoas mais velhas diziam assim, olha, fulano está grávido, não pode tomar essa medicação, né? Então, isso não é novo. A gente sabe que essas pessoas têm muita sabedoria e, de fato, tem medicações e também questões, outras questões ambientais que podem prejudicar esse cérebro, né? Por exemplo, o uso de bebidas, de outras drogas também pode acarretar TDAH, dislexia Hum. e, De certa forma, prejudica muito, né? pois é,
Antônio compartilhando aqui. Ele é o amigo que eu te falei que ele tem TDAH. Eu era muito impulsivo quando criança. Isso prejudicou muito meus estudos, pois eu não ficava parado. Eu reprovei 6 unidades no curso devido à atenção e uma péssima memória. Pois é, a questão de atenção é bem interessante. Porque o TDAH, ele, por alguma razão, é um neurotransmissor bem importante, que é a dopamina, ela é ela funciona como para dar essa questão do interesse, né, do foco, e por alguma razão nessas pessoas esse esse neurotransmissor ele entra na célula de uma maneira, vamos dizer, aos poucos, ou de uma forma que não chega no momento certo. E então, por isso, essas pessoas, elas não têm paciência de, a longo prazo, né? Eu quero isso aqui agora, né? Geralmente o TDAH, ele quer sempre as coisas muito rápido. Ao que for a longo prazo, ele não se interessa. Por quê? Por conta da dopamina. E quando eu tenho esse reforço positivo, eu faço uma atividade, né, que eu tenho essa, vamos dizer, esse retorno mais rápido, então gera, né, a dopamina, ela está ali presente. Né? Então, o TDAH é esse transtorno, que é um transtorno dopaminérgico. E é bem interessante essa questão, porque a dopamina e outros neurotransmissores, né, que atuam no sistema nervoso, cada um deles tem a sua importância. Né? Uma vez que no TDAH essa dopamina ela circula, né, de uma forma menor, então causa esses transtornos nesses indivíduos. Entendi. O André, é assim, e muitos leigos, eles questionam, classificam, na verdade, tipo assim, o autismo como graus, grau 1, grau 2, ou tipo, é leve, moderado. É correto, assim, classificar dessa forma ou não existe isso de acordo com a fase que vai mudando, assim, o desenvolvimento da pessoa? Ou realmente tem essas etapas, assim, tá? Fulano é autismo grau 1, é leve, é moderado. Eu mesmo me perco nessa questão, eu não sei realmente se a gente pode classificar dessa forma. Antes se falava em graus, né? Leve, moderado e severo. Hoje, depois do DSM-5, se fala em níveis, né? Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Não é que esses níveis têm relação com esse nível aqui, nível 1, por exemplo, que as pessoas dizem que é o mais leve, né? O nível 2 era, como a gente se referia, ao moderado, mas aí não, eu acredito que não tem como mensurar essas questões, porque muitas vezes um indivíduo está no grau 2, no nível 2, aliás, mas ele tem uma facilidade muito grande de falar, né? Ele escreve muito bem,
Então, por que ele está no nível 2? Né? Para muita gente, ele estaria no nível 1. Mas aí todos aqueles critérios do DSM-5 prejudicam muito nas atividades diárias desse indivíduo, certo? É uma pessoa que tem um certo conhecimento maior, acontece até de estar estudando uma graduação, uma pós-graduação, mas a interação, a socialização, as questões de autorregulação, né, que no transtorno do espectro do autismo, essa autorregulação é bem mais perceptível. No TDAH também existe a questão de não se autorregular, né, por conta da impulsividade, e no TEA também é bem presente. Né? Então, esses níveis, a questão de estar distribuída em níveis para facilitar a questão do tratamento. E não tão em relação à gravidade, certo? Porque o nível 3 de suporte, ele vai precisar de um tratamento mais intenso. O nível 2, menos intenso, mas muito mais intenso do que o nível 1. Certo? E no dia a dia também. Nível 1 é uma pessoa que precisa de pouco suporte, ou nenhum. Né? Vamos dizer, pouco suporte. Nível 2, um pouco mais de suporte. E o nível 3 vai precisar de um suporte bem substancial. Entendi. João Miguel aqui compartilhando com a gente também. Meu filho tem TDAH e o neuropediatra recitou Risperidona. Quase que não saiu. TDAH? Isso. O tratamento, assim, ele é igual para os dois. Tipo assim, também seria não só na base de remédio, como também não só na base de acompanhamentos, não é isso? Tipo, um sempre vai complementar o outro. Ou não? No TDAH, a questão comportamental. E também no TEA, o transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque afeta diretamente o comportamento dessas pessoas. Então, é um modo de ver o mundo diferente. Não é uma doença, né? É um transtorno. Quer dizer o quê? Que vai trazer dificuldades para essas pessoas no dia a dia, nas atividades da vida diária dessas pessoas. Certo? É um modo de operar diferente. Né? É claro que um nível 3 de suporte no TEA, ele vai ter muitas comorbidades. E por isso que é mais difícil o tratamento. Mas aí, se esse tratamento for precoce, essa criança vai para o nível 2, depois ela pode passar para o nível 1. Por isso que a importância do diagnóstico precoce. E muita gente pergunta assim, mas meu filho é tão pequenininho, como é que vai? Eu não vou levar agora, porque eu vejo que ele não está desenvolvendo bem, só que ele é muito pequenininho. Mas, independentemente disso, se não quer levar para um neuropediatra, porque a criança é muito pequena, mas é de suma importância que se comece com o tratamento, com a intervenção, né? Para melhorar aí esses sintomas, né? Para que a longo prazo essa criança vá para um nível, por exemplo, se eu tenho uma criança e ela não fala, e eu penso assim, em que nível está? Ela está no nível 1, no 2 ou no 3? Então, por ela ser criança, não existe criança pequena no nível 1 de autismo. Ela já vai para o nível 2. E aí,
e tiver outras comorbidades, síndromes, né, ela vai para um nível 3 de suporte. E aí a gente tem até relatos em estudos de caso, eu participo de alguns estudos de caso, de crianças que apresentavam flapping, que é aquele movimento com a mão, apresentava ecolalia, não falava, não interagia. Então, tinha todos os critérios, né, descritos no DSM-5 e aquela criança que não se comunicava, vivia ali no mundinho dela, não brincava funcionalmente, né? E aí a mãe começou em casa estimulando muito e levou para terapia com fono, terapia com TO, terapia com psicopedagogo, neuropsicopedagogo. E aí foi um trabalho conjunto. Essa criança estava no nível 3, né? Em 6 meses, pensava-se que era autismo, mas era falta de interação mesmo com as pessoas e falta de estímulo, né? Os pais trabalhavam muito, não podiam estimular. E aí, de início, pensou-se que era autismo. Mas aí, em 6 meses, né, de um trabalho intenso, né, de vários profissionais, e a mãe também em casa começou a estimular bastante. Então, depois de 6 meses, com o laudo técnico, né, o relatório do neuropsicopedagogo, a mãe foi até o neuropediatra, e aí a criança não foi que a criança deixou de ter autismo, né? Era que ela de fato não tinha muitos sinais, né? Mas aí quando ela foi estimulada, né, e voltou, a mãe voltou já com o relatório dos profissionais, foi constatado que ela não tinha autismo. Mas aí mesmo que é diferente desse caso, né? Acontece de fato, a criança está dentro do espectro do autismo, e aí, da mesma forma, é muito importante o diagnóstico precoce. Né? Se a criança está lá com 1 ano, já está na fase de estar se segurando, né? nos móveis para começar a andar. Muitas crianças nessa fase estão até andando, né? Tem criança que com 9, 10 meses já começa a andar. E essa criança não fica, né? O lado motor está prejudicado, a questão da interação, não brinca funcionalmente, não interage, não sorri, né? Não acompanha um estímulo. Então, são vários sinais que, desde bebês, a gente tem que estar observando, dentro dos marcos do desenvolvimento. Ali na carteirinha de vacinação, a mãe pode ir acompanhando esses marcos. E se ver que a criança não está acompanhando, né, observar e começar logo a estimular. Em casa e também, dependendo do caso, levar para um profissional. Com relação a cartão de vacina, muita gente não dá nem atenção, né? Tipo, deixa Deus dará, só leva no dia que tem que tomar a vacina mesmo, ou deixa uma gente responsável só por anotar e não procura saber, né? Realmente, assim, como é que tá a situação da criança. E é bem importante. E com relação, assim, voltando com esse caso da escola em si, como a gente pode explicar a outra criança, por exemplo, que tem um coleguinha em classe com autismo, por mais que seja a sua condição, mas ela pode e deve interagir, né, sem distinção nenhuma. Eu tenho um sobrinho, né, de 3 anos. E aí, como é que eu poderia
explicar para ele essa situação, que tem um coleguinha em classe que tem certa condição e tal. Apesar que, tipo, nessa fase da criança, eles ainda não têm entendimento, né, com relação a ver um coleguinha assim diferente e tal. Mas aí já as crianças um pouquinho maiores, como a gente poderia conduzir, né, nesse caso? É lembrar, Valéria, que independente do diagnóstico, eu tenho uma criança ali, né? Que apesar das dificuldades, vai ter aquela criança com autismo, claro, que ela não vai gostar do contato, né? Que ela vai ter medo. Tem exemplos de crianças que elas tapam os ouvidos, né? Elas não gostam de barulho. Já tem aquela que não se incomoda muito, né? Tem essas questões da hipo ou hiper estimulação, a questão de mais ou de menos dentro do autismo. Né? Tem até a questão de. Tem exemplos de autistas que gostam de eventos sociais e tem aqueles que não saem nem de casa, não gostam. Né? Por isso que é tão difícil, às vezes, principalmente no adulto, diagnosticar. Né? Porque o adulto mascara muito. Né? As mulheres, por exemplo, elas elas seguem muitos comportamentos, né? Tem a questão da imitação, né? Desde pequena a mulher tem essa questão de imitar a mãe, né? Diferente dos meninos. E aí nós mulheres imitamos muitos comportamentos, né? Somos mais quietinhas, né? E a questão da empatia, que geralmente as mulheres têm mais esse senso de empatia, né? E faz também com que isso seja mascarado, né? Porque muita gente diz que quem é autista não tem empatia, mas não é bem assim. Né? Em alguns casos, as pessoas são bastante empáticas. Cada caso é um caso, né? Alguém que também tá aí na live quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, também ficar à vontade. Se a gente não souber, a gente traz uma próxima. O importante aí é a participação de vocês. E algumas pessoas, você falou também com relação a assim, autismo não é doença, até ia comentar isso. Que algumas pessoas, elas relatam autismo realmente como uma doença, tipo, ele é doente, tem autismo. Eu escuto muito isso. Até os próprios pais ou alguns avós mesmo, assim, que não tem tanto conhecimento do assunto. O bichinho é doente, mulher. A outra pessoa também, por não ter tanto conhecimento, aí acaba juntando e gerando uma conversa um pouco desconfortável, né? E, tipo, uma das primeiras coisas que a maioria relata, quando ele tá no pique, digamos assim, ele começa a se jogar no chão, bate a cabeça na parede. Pelo menos é o que eu mais ouço, né? Mas a gente tem que entender que realmente autismo não é doença, né? E sim, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que ele é caracterizado pelas manifestações comportamentais, déficit na comunicação, na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, mas com essa relação a esse comportamento de bater, por exemplo, a cabeça, né, na parede, às vezes no chão, bater no outro, seria algo que ele quisesse colocar alguma coisa para fora ou alguma forma dele se defender, não sei, alguma defesa. Andresa sabe dizer com relação a isso? Pode ser alguma coisa sensorial, né? Algo que está incomodando muito e isso desregula muito o autista, certo? Barulho, por exemplo, né? Muitos relatam até que é algo assim insuportável, né? Tem a questão de iluminação também, né? As questões do toque, né? Tem autista que você não consegue um abraço dele, porque é como se fosse uma coisa que dolorida mesmo. Ele não consegue abraçar. Isso aí faz parte também da questão sensorial.
Andresa, e isso, com o passar do tempo, ele consegue, tipo, aceitar mais? Tipo, ele tem essa sensibilidade enquanto criança, mas conforme vai crescendo, acaba aceitando, Se não não sei. tiver tratamento, vai continuando, né? Vai continuando. E aí é bem importante frisar a questão da terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada e é bem tem resultados bem interessantes, não só para o autismo, mas para o TDAH, para o TOD, né? E lembrar também que o autismo, 80%, 70% a 80%, ele vai ter uma comorbidade, que pode ser transtorno de ansiedade generalizada, pode ter toque, pode ter TOD, e outros transtornos. E 40% a 50% vai ter mais de um, dois ou três transtornos. Então, vai dificultar ainda mais. Né? Esses casos graves são casos comórbidos. Né? Às vezes, a pessoa tem o transtorno do espectro do autismo e tem TOC, tem TOD e tem TDAH. Eu ia até lhe Né? perguntar se a mesma pessoa pode ter o autismo e o TDAH. Pode ter. É, geralmente, o TDAH, ele é bem, assim, nos casos de TEA, ele é bem predominante, Hum, sabe? São tô bem entendendo. comórbidos, assim, em relação ao transtorno do espectro do autismo, né? É bem comum, né? Chega de 70% a 80% tem também o TDAH. Nossa. Na parte aqui das minhas perguntas, para me finalizar, não sei se mais alguém tem alguma dúvida. As pessoas com algum dos dois transtornos, elas podem trabalhar normalmente ou afeta na questão do desenvolvimento dela? Ou, muito pelo contrário, ajuda, de certa forma, eles? Afeta, né? Há um sofrimento, porque são pessoas que são inteligentes, porque não afeta a inteligência, né? A menos que a pessoa tenha deficiência intelectual, né? Que também é bem comum no transtorno do espectro do autismo. Mas lembrar que tanto no TEA como no TDAH, eles não são transtornos de aprendizagem, né? Eles vão dificultar a aprendizagem, claro. Dependendo do nível, vai ter uma dificuldade, né? E como são comórbidos, aí pode ter também, além do TDAH, uma dislexia, né? Eu sigo um médico que ele tem autismo, né? Ele é uma pessoa com autismo, ele tem TDAH, ele tem dislexia e ele tem altas habilidades. Veja aí, né? Nossa. Esses 4 transtornos. Uhum. E aí é, ele fala que houve um sofrimento muito grande, ele era visto como o doidinho da turma, né? Há um sofrimento. Esses anos todos ele veio descobrir agora, depois de adulto, né? Com mais de 30 anos. Então, veja aí quantos anos ele sofreu, né, com esse estereótipo, Uhum. sempre muito inteligente, mas com algumas dificuldades, muitas dificuldades, né, na interação, na comunicação, a questão de tiques, e vários outros problemas que acarretam aí na vida do indivíduo, né? Principalmente essa questão da interação, né? Da socialização, que às vezes são pessoas que não socializam bem, né? E são vistas como antipáticas, antissociais, né? E não é o Uhum. caso. São questões assim, como eu havia dito, muitas vezes
aquela pessoa não aguenta ficar muito tempo num evento, não porque ela é chata, mas é a sobrecarga, né? Aí, às vezes, é a iluminação,